Torcedor tricolor, torcedor coral, a gente precisa responder essa pergunta. Chegou a hora, ou melhor, chegou o momento de Quirino deixar um pouco o time titular e abrir espaço para a concorrência, ser barrado do time titular do Santa Cruz? Esse é o debate que eu proponho nesse vídeo, muito porque no banco de reservas tem um menino chamado Viniora, que pode estar pedindo passagem e que merece ser testado um pouquinho mais no time titular do Santa Cruz, no time profissional do Santa Cruz, subiu no ano passado. A gente vai debater isso daqui baseado no que o Quirino vem apresentando nesse início de campeonato pernambucano. A ideia aqui não é massacrar um jogador, mas sim evidenciar algumas coisas que estão acontecendo, e a irritação do torcedor tricolor ela tem fundamento, ela tem embasamento em relação à performance do Quirino, principalmente nos últimos jogos. Quirino é um atacante de 32 anos, muito rodado, que já passou por diversos clubes e chegou ao Santa Cruz com a missão de ser o homem-gol. Quando eu falo que é muito perigoso olhar números, só friamente pelos números, é o caso do Quirino em 2026 pelo Santa. Por quê? Quirino tem 4 gols em 8 jogos. Se você parar para pensar, em termos de média, você vai dizer que ele tem, a cada 2 jogos ele faz um gol. Isso é excelente para um atacante. Mas Quirino fez 3 gols contra o Jaguar. Se não fosse esse jogo contra o Jaguar, a média do Quirino despencaria. E ele não estaria sendo, em termos de números, tão efetivo para o Santa Cruz. Ele faz um gol na estreia dele, contra o próprio Decisão, na estreia do Campeonato Pernambucano. Enche de euforia o torcedor do Santa de que teria um camisa 9, um artilheiro, um centroavante realmente fazedor de gols. Mas isso não se confirma ao longo da sequência da competição, quando ele fica 4 rodadas sem marcar um gol. Aí ele vai fazer 3 contra o Decisão e aí a média dele sobe. Só que o mais grave do que ficar tanto tempo sem fazer gols é deixar de fazer gols importantes em jogos grandes e decisivos e com oportunidades claras de fazer o gol. O Santa Cruz criou, o Santa Cruz buscou oportunidades. Quando a bola chegou para o Quirino no clássico contra o Sport, ele desperdiçou uma oportunidade claríssima, que mudaria a história do jogo sem dúvida. Além disso, Quirino também teve uma oportunidade claríssima contra o Decisão, que poderia aumentar o placar da partida e não converteu. E aí, quando você olha para o banco de reservas, tem um menino de 20 anos chamado Viniora, da base do Santa Cruz. Chegou no Santa Cruz no Sub-17 do Audax do Rio, é bem verdade, mas fez todo o Sub-20 no Santa Cruz, jogou a base no clube. Teve uma temporada muito boa na base em 2024, que ele faz 10 gols em 25 jogos. Gente, 10 gols em 25 jogos é uma média altíssima. Aí você vai falar, tá analisando número frio? Não, tô analisando performance também, porque Viniora foi o principal jogador da base do Santa. Em 24 e 25 ele faz 5 gols em 9. É um jogador que tem como característica o pivô, que faz muito bem, segurar a bola, é forte fisicamente, é lógico que tem muita coisa ainda a evoluir, é um menino, tem 20 anos, vai provavelmente sentir essa transição, mas aí eu quero debater com vocês, meus amigos, e se vocês gostam de análise desse tipo, eu até faço o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha, compartilhar para os amigos. Por quê? Viniora só teve 3 oportunidades em 2026, certo? Entrou só 3 vezes. Ano passado, quando subiu da base profissional, jogou apenas 8 partidas com Marcelo Cabo, e esse ano aproveitado apenas em 3 partidas que ele entrou. Se Fábio Cortez é um nome que valoriza muito a base, que gosta dessa transição, que pensa planejamento em relação à garotada, e ele falou isso em entrevista coletiva, que ele valoriza muito a base do Santa, que ele valoriza esse trabalho de transição, de categorias. Se Viniora não tiver uma oportunidade agora com Fábio Cortez, que é o interino, quando é que ele vai ter? Porque Fábio Cortez, no discurso, ele valoriza muito isso, e a gente sabe que o trabalho dele é muito bom com a base, e que é um desejo dele incutir ainda mais isso no planejamento do Santa Cruz. Então vamos pôr em prática. O Viniora pede passagem não só pelo momento dele, né, os números dele são bons, mas também pelo momento ruim do Quirino.
Fazer isso não é tirar o Quirino para nada. Não é isso não. Fazer isso é até preservar o Quirino. A situação, a relação do Quirino com a torcida está muito desgastada e tende a piorar. Se ele não fizer gol contra o Decisão, se passando de fase pegar o Náutico, ele passar em branco novamente e não fizer gol. Tudo isso vai, de certa maneira, desgastando uma relação que daqui a pouco ele não vai mais conseguir entrar em campo sem ter paz para trabalhar, porque vai ter vaia, vai ter reclamação. Então, colocar o Viniora agora contra o Decisão é uma baita oportunidade. Aproveita, inclusive, que o portão está fechado, que não vai ter uma pressão externa ainda maior. Mas a torcida do Santa Cruz quer ver a base em campo. E o Viniora já mostrou, na base, que ele tem muita condição de vestir a camisa tricolor. É um menino de qualidade, um menino que tem, como eu disse aqui, faz o trabalho de centroavante muito bom, vai dar respiro para Quirino, isso é importante. Quirino, se não fizer gol contra o Decisão, vai chegar de novo a 3 partidas sem marcar. E aí vão vir os questionamentos em cima. E acho que Viniora com Vitinho pode funcionar com o William Júnior, com o Patrick Elan municiando ele. Por que não testar? Será que Viniora está tão mal assim no treino para não ganhar mais minutos, para não ser mais sombra do Quirino? Porque parece que o Quirino está absoluto ali na frente. E esses gols perdidos, eles estão fazendo falta para o Santa Cruz. Viniora está aí. É opção no banco de reserva. É jovem, é menino. Vai entrar cheio de gás, cheio de vontade. Querendo mostrar serviço para o Fábio Cortez, que conhece muito bem ele. Então, por isso que eu digo que esse é o grande momento dele ter essa efetividade no time principal. Já jogou 8 no ano passado, joga 3 esse ano. Precisa de mais minutos em campo. Realmente, o Viniora está pedindo essa oportunidade, primeiro pelo cenário em que o titular não está dando conta total do recado. Mas Quirino tem 4 gols em 8 jogos. Já expliquei aqui no início do vídeo. Se não faz 3 contra o Jaguar, aí vai falar, mas fez. Fez em um jogo. Em um jogo não há ninguém aqui que vai reclamar da atuação do Quirino contra o Jaguar. Quem está fazendo isso está perseguindo ele. E aqui não é o intuito, pelo contrário. Eu acho que o Quirino pode ajudar o Santa Cruz mais para frente, compondo elenco, mas o momento dele não é bom. Sentar um pouquinho na casinha no banco de reserva pode fazer bem ao Quirino. Ver o Viniora em campo vai fazer ele se dedicar mais no treinamento, vai fazer ele caprichar mais na hora de finalizar gol, evitar perder gols tão importantes como ele vem perdendo, e fazem falta os gols que o Quirino não fez, especialmente contra o Sport. Então o Viniora é aí, pedindo passagem, e eu queria saber de você, torcedor coral. Tá na hora do Quirino sentar na casinha, pegar um banco de reserva e o Viniora assumir essa titularidade? Esse é o momento do Viniora? Contra o Decisão, agora, no jogo da volta, domingo, vocês já fariam isso? Fábio Cortez, tá nas tuas mãos a oportunidade de botar o garoto para jogar, dar um respiro para o Quirino, de repente entrar no segundo tempo e o Santa Cruz ter mais possibilidades ofensivas com o garoto de 20 anos que pede passagem nesse momento. É isso, mais uma vez, convite para você ativar sininho, deixar o joinha, o like, curtir o canal, se inscrever e compartilhar para os amigos.